Bom, agora eu vou falar um pouco sobre fundição em moldes permanentes. Por definição, fundição em moldes permanentes é todo o processo de fundição em que o metal líquido é vertido em um molde metálico que pode ser utilizado diversas vezes. Sendo dessa forma, necessário que o metal do qual o molde é formado tenha um ponto de fusão mais elevado do que o metal utilizado na fabricação da peça. Dentro dessa categoria, existem alguns processos sobre os quais é relevante discutir. O primeiro deles que eu vou falar é o processo de fundição por gravidade. Trata-se de um processo bem simples. O primeiro passo é um pré-aquecimento do molde, o qual tem que ser formado por partes que se fecham e se abrem de maneira rápida e precisa. Logo após, o metal fundido é vazado para dentro do molde através da gravidade, ou seja, o metal fundido é derramado dentro do molde. Depois da solidificação da peça, o molde é aberto e a mesma é retirada. Nesta etapa, o molde deve assegurar que a peça pode ser retirada de maneira rápida para que se tenha uma boa produtividade em uma produção em série. Por fim, é utilizado um jato de ar com aditivos para realizar a limpeza interna do molde. Basicamente, tirar qualquer pequena parte do metal fundido que sobrou na cavidade. Além disso, a etapa gera um recobrimento nesta cavidade, que vai auxiliar a dissipar o calor e vai facilitar a retirada da próxima peça. Logo após, por fim, o molde é fechado e o processo se reinicia. Nesse método, é importante ressaltar que os moldes permanentes podem ser confeccionados de ferro fundido, aço, bronze ou grafite, dependendo das ligas que serão fundidas, da quantidade de peças que serão fabricadas e principalmente da geometria dessas peças. Lembrando que essa cavidade desses moldes são usinadas. Vale também dizer a importância dos respiradouros no molde para evitar a presença de porosidade na peça. Vale também dizer a importância de um bom controle no processo de alimentação e o controle de temperatura do molde, uma vez que a única força atuando na etapa de vazamento é a de gravidade. Também é importante os maçalotes, que compensam as contrações da peça. As principais vantagens desse processo são a alta capacidade de reutilização dos moldes, coisa de cerca de 250 mil vezes até. Também é o bom acabamento da peça, bom controle dimensional e o baixo tempo de resfriamento. Já as principais desvantagens são o alto custo do molde e a limitação na forma, complexidade e tamanho da peça. Sendo assim, as principais ligas utilizadas nesse processo são as de alumínio, magnésio, cobre, aço e algumas outras. Por fim, os produtos mais fabricados por fundição por gravidade são pistões, engrenagens e cabeçotes. Agora eu vou falar um pouco sobre fundição sob pressão. A principal diferença da anterior é que esta tem seu metal fundido vazado para dentro do molde sob a ação de uma pressão que garante total preenchimento do molde. Existem dois tipos amplos de fundição sob pressão, a de câmara frio e a de câmara quente. No primeiro, o metal é fundido em um forno independente da câmara de injeção. Sendo assim, depois de o metal ser fundido, ele é carregado na quantidade certa para esta câmara. Esse tipo de fundição geralmente trabalha numa faixa entre 14 e 140 megapascais. Já no segundo caso, a câmara do pistão é parcialmente submersa no metal líquido, fazendo com que os ciclos de produção ocorram mais rapidamente, uma vez que o metal já é injetado direto da câmara onde é fundido. Este caso trabalha numa faixa de pressão de 7 a 35 megapascais. Devido à sua característica, ela só é utilizada para ligas de ponto baixo de fusão, como as de zinco, estanho, etc. Já a de câmara fria pode trabalhar com ligas como as de alumínio, magnésio e latão.
Agora vem um videozinho que exemplifica tudo que eu acabei de falar. Bom, tendo isso em vista, é importante dizer que em ambos os processos, a pressão de injeção é mantida até que a peça se solidifique completamente dentro do molde. O molde, o qual é fabricado a partir de aço ferramenta e, durante a fundição, se mantém resfriado à água. As principais vantagens de fundição sob pressão são o bom acabamento superficial, a alta precisão dimensional, coisa da ordem de milímetros. Ela consegue fabricar peças com uma alta complexidade e seções bem finas, uma vez que a pressão garante que todas as menores cavidades sejam preenchidas. Além disso, a alta taxa de resfriamento permite microestruturas refinadas com um pequeno tamanho de grão. Já as desvantagens são um alto custo de equipamento e do molde. O tamanho da peça é limitado pelo cilindro de injeção, nunca passando dos 25 kg. Além disso, dependendo das cavidades existentes no molde, pode existir uma dificuldade para que o ar saia da matriz, dessa forma gerando uma porosidade na peça fundida. Este processo tem sua maior aplicação na produção de componentes de bombas, partes de motor e artefatos domésticos.